Eu vou usar como consulta, Não, tá? vamos lá. Tem um brownie que eu mesma faço, então fique à vontade pra gente conversar mesmo. Já vai gerar estresse? Já vai. Não, brownie é o chocolate, né? Pra trazer aquele... Tem dia que eu acordo com 1000 abas na minha cabeça. Eu acho que você já passou por isso, né? A gente tenta dar conta de tudo. São tarefas suas, dos filhos, da família. Isso não é um novo normal. Aliás, as pessoas começam dizendo que isso é o novo normal, mas não é. A vida acelerada precisa de pausa, né, gente? E aí, quando eu olho pro espelho, o que que vem? Beleza, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu amei, que é essa paleta da Paior. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Tem um mix aqui de textura, de cores, a gente até usou, ó, tá lindo. A gente colocou várias cores da mesma paleta. E o mais legal é que ela é quase em creme, então quando você passa, não é aquele pozinho que vai cair e vai estragar sua maquiagem. E pra dar aquele detalhe, aquele glow mesmo, pra você se olhar e falar, pronto, arrasei no detalhe, tem também essa máscara de cílios com volume, que é para deixar os seus cílios bem lindos, bem bonito, e aí você tá pronta para arrasar. Porque a vida é assim, gente, tem que ter esse minuto de pausa, tem que respirar, e esse episódio hoje vai falar muito sobre isso. Você é viciado em estresse? É uma visão de mundo muito, como é que eu vou te falar? Muito difusa no seguinte sentido. Quando a gente coloca para terceiros que, ai, hoje eu fiz muita coisa, ai, porque eu não dou conta de tudo, ai, como você equilibra todos esses pratinhos, não sei o quê, te dá um status incrível. E quem assiste isso olha e fala, mas e a minha vida? Que eu tô com 2 pratinhos e um caiu. Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não é a Mulher Maravilha. E hoje eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Você é viciado em estresse? Eu acho que eu sou um pouco, tá? Porque a gente fica nessa rotina maluca e a gente acaba se acostumando com a correria. Aquela coisa de, gente, tá corrido, não consigo responder tal pessoa. A gente se acostuma, mas a gente não pode romantizar essa correria. Então eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que ela é psicóloga, neuropsicóloga, para dar dicas e ajudar a gente a não deixar com que esses gatilhos atrapalhem o nosso dia a dia e também a nossa mente, porque saúde mental, meu amor, é tudo. Então eu vou chamar a nossa convidada. Por favor, pode entrar, Aline Grafietti. Que alegria ter você. Eu vou usar como consulta, tá? Vamos lá. Toda conversa com psicólogo vira uma sessão de terapia, tá? Então, é isso. Eu escrevi o roteiro e cheguei à conclusão de que eu tinha várias coisas pra te perguntar, inclusive da minha rotina. Então, bora tricô e vamos pra lá. Dá Fique à licença. vontade, no nosso sofá. Dá licença. Aqui tem aguinha, tem um brownie que eu mesma faço, então fique à vontade pra gente conversar mesmo. Já vai gerar estresse? Já vai. Não, o brownie é o chocolate, né? Pra trazer aquele... Você gosta de chocolate, né, Aline? Eu gosto de tudo que você me ofereceu. O problema não é o estresse que é comer o chocolate. O estresse é depois o que o chocolate provoca na gente. Porque daí você entra no estresse para poder o quê? Emagrecer, né? Então é a consequência do chocolate. Mas o chocolate é delicioso. Bem-vindo. E ele tem aquela coisa passageira que te dá aquela sensação de bem-estar, prazer imediato. Mas depois vai passar. Sim, e aí? exatamente. E já quero te perguntar, a gente é viciado em estresse? Você acha que sim? Assim, a gente está vivendo esse momento? Vamos lá, eu acho que a gente se acostumou a ter uma vida estressante. Tá. Entende? E se tornou um lugar de você mostrar entrega, né? Quem não é estressado, quem não está sempre atrapalhado com 40 WhatsApps para responder, uma caixa de e-mail lotada, não é produtivo. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar, porque produtividade não fala sobre desorganização. Aliás, eles são antagônicos e a gente começa a viver um esquema onde é legal você ser essa pessoa que nunca tem tempo, que fica 6 dias para responder um WhatsApp, que a sua caixa de e-mail é caótica, que as suas reuniões são atoladas e que você não consegue resolver as coisas. Então a gente perde, através do estresse, a funcionalidade, mas a gente coloca ele no lugar de status. Ele não tem esse status. Ele não tem esse status. A gente tem que entender a grande diferença entre pressão e estresse. Né? E o que eu percebo também é que muitas vezes até na rede social é bonito você dizer assim, bonito porque parece que vira um negócio legal. Nossa, não parei hoje, tô correndo porque eu tenho 1000 compromissos. E aí isso acaba deixando com quem assiste, né, causando um gatilho naquela pessoa do tipo, nossa, mas se ela tá fazendo um monte de coisa e eu que tô aqui na tranquilidade. Mas é uma visão de mundo muito
como é que eu vou te falar? Muito difusa no seguinte sentido. Quando a gente coloca para terceiros que, ai, hoje eu fiz muita coisa, ai, porque eu não dou conta de tudo, ai, como você equilibra todos esses pratinhos, não sei o quê. Te dá um status incrível. E quem assiste isso olha e fala, mas e a minha vida? Que eu tô com 2 pratinhos e um caiu. Entende? E falar sobre o ser humano é falar sobre diferenças. Por isso que nós temos uma coisa que chama digital. Cada um tem a sua. É igual a nossa formação cortical, que é o nosso córtex, nosso cérebro, e a nossa neurotransmissão. Sim. Cada um tem uma. Não existe um padrão linear que olhe e fale, pessoas assim vão funcionar dessa forma. Não. Não. Então, quando a gente coloca para terceiros aquilo que funciona para a gente, não funciona para o outro. E as pessoas tentam entrar em padrões, elas tentam se agrupar em guetos que vão, a partir dali, torná-las melhores, e não vão. A gente acaba sempre piorando quando a gente quer seguir uma linha que não fala sobre nós. Ontem eu escutei um termo que eu falei para o meu paciente, eu vou usar isso em todos os lugares. Já quero. Porque a gente na terapia, a gente ensina, mas a gente também aprende. A terapia é sobre isso, é troca, né? E ele falou assim, a gente tem que entender, Aline, que pessoas, para poderem se relacionar e ter um relacionamento longevo, elas precisam ser feitas num material parecido. E é muito verdade isso. Verdade. E de repente, a gente é plástico e a gente quer andar com madeira. E não vai funcionar, entende? Então, minimamente, a gente tem que encontrar aquilo que tem paridade com a gente. Não adianta você pegar um cara do mercado financeiro que tem uma pressão absurda em cima da cabeça dele por resultado, por números, por dinheiro, porque são os clientes. Escuta, o mercado caiu, o mercado caiu. Aí, né? E colocar esse cara para se relacionar com uma pessoa que é professora de yoga. Não vai funcionar. Ao primeiro instante pode até parecer, nossa, é fantástico, porque ela me acalma. Mas a função dela não é te acalmar, a função dela é se relacionar com você. Né? Então, a gente tem que buscar esse caminho para que a gente tenha mais tranquilidade. E quais são os gatilhos, assim, alguns sintomas, na verdade, que a gente pode perceber no nosso dia a dia, na rotina, que está indo por um lado que a gente tem que ter um olhar, assim, um pouco mais cauteloso? Tem algum sinal? Tem sim. Vários, eu acho. Tem uma tonelada deles, mas assim, a irritabilidade que esse estresse crônico causa na gente é alguma coisa pavorosa. A gente se irrita com o filho, a gente se irrita no trânsito, a gente se irrita com o marido, a gente se irrita com os nossos funcionários, a gente se irrita com a gente. Né? E nós, mulheres, temos um agravante. Nós somos mediadas por hormônios um mês inteiro. A gente não pode esquecer disso. Ou a falta deles, muitas vezes. Exatamente. Na semana passada eu estava falando exatamente sobre a perimenopausa e a menopausa. Então, assim, como nós somos mediadas, não que os homens não sejam, mas nós somos mais sensíveis a essa mediação hormonal. Então, o que acontece? Dentro do nosso mês, a gente tem um período onde a gente vai estar mais sensível. Então, aquilo que não te estressaria 15 dias depois da sua menstruação, naquele dia vai ser assim, uau! Explode, né? Explode. Então, o que eu tenho que perceber? Eu sempre coloco que a irritabilidade é alguma coisa que eu tenho que colocar uma luz sobre ela. Quer dizer, eu não sou uma pessoa irritável, no sentido assim, porque a irritação, ela é um sintoma da depressão. Sim. E começa ali. Ela tem um viés, né? A irritabilidade, aquele cara, tolerância zero. Esse cara é um deprimido. Ele é um deprimido. E a gente coloca irritabilidade como alguma coisa de alguém estressado. Só que o estresse, ele está ancorado em 2 patologias muito sérias, a ansiedade e a depressão. Olha que interessante. Tá? Então, assim, na minha visão, quando a pessoa me procura e fala assim, não, porque eu preciso fazer terapia porque eu estou muito irritada. Eu falo, calma, temos que entrar com o médico. Tá? Nós temos que primeiro medicar, para depois eu entender o que realmente é estresse e o que realmente não é já uma depressão em curso. Porque a gente tem a ideia que a depressão é aquele cara que deita no sofá de pijama e não levanta dali, não toma banho e fica com o cabelo encebado. Sim, não. Que não quer fazer nada. Não, né? esse cara, ele é um deprimido num estado grave. Mas o deprimido funcional é esse irritado, sabe? Que nada tá bom, tudo. Sabe, eu sou sem paciência. Tinha um personagem há muitos anos atrás que era o Sem Paciência. Eu acho que ele era um quadro, inclusive, do Chico Anísio. Tá. Gente, milênios, geração nova, nem sabe do que eu tô falando. Mas ele era um cara, assim, tipo, tolerância zero. Você perguntava assim pra ele, o café da manhã tá bom? Não, fui pra NASA. Sim, sempre uma resposta... Uma resposta reativa, e muito irritada diante do mundo que o cercava. Então, na minha visão, aonde eu sei que o estresse está passando da conta? Quando eu me torno uma pessoa irritável. Porque o estresse deprime.
Olha Nossa, que que interessante. E eu até tinha uma pergunta mais adiante sobre as mulheres, inclusive, mas já que a gente tocou nesse assunto, você percebe na clínica uma busca maior por parte das mulheres, porque eu gosto muito de dizer que a gente foi acumulando funções, né? Sim. E nós somos essa geração que trabalha, que tem filhos, ou que não tem, mas que tem os amigos e que namora e tal, tal, tal. E a gente assumiu vários compromissos. Sim. Só que chega uma hora que se você não tiver uma autoestima elevada, se você não souber o que faz parte do seu autocuidado e se olhar nessa rotina maluca, a conta vem. Então, assim, claro que os homens também vão sentir o estresse, mas você acha que para as mulheres isso pega mais? Percebe isso? Quando eu vou falar da minha geração, eu sou uma mulher de praticamente 50 anos. Então, nós, da minha geração, nós não tivemos um modelo. As nossas mães eram donas de casa. A minha mãe era uma dona de casa. Podia até ter uma função econômica ou outra, mas assim, alguma coisa muito incipiente, entende? Vendia roupa, a outra fazia crochê, a outra fazia marmita, né? Era uma coisa muito incipiente. Então, nós não tivemos esse modelo, né? Que as nossas filhas estão tendo, que os nossos filhos estão tendo. Então, os nossos filhos e as meninas, principalmente, estão tendo um modelo de uma mãe, como ela funciona. Eu não tive esse modelo. Então, o que a gente fez? A gente veio trazendo. Cabe mais um. Sabe coração de mãe? Sim. Cabe mais um. E não cabe. Não dou conta, não consigo. Calma. Então, Você não é Mulher Maravilha. eu amei esse título, porque eu acabei de falar ali atrás, isso deveria ser um mantra pra gente, né? Calma, você não é a Mulher Maravilha. Então, vamos lá, as mulheres se tornaram mais sensíveis, porque você pode me dizer, Aline, mas antes as mulheres tinham 10, 15 filhos, minha bisavó teve 15 filhos. Minha avó teve também alguns 7. Então, era uma tropa. Então, a função dessas mulheres era maternar, né? Exercer a criação, e não é ser mais ou ser menos, mas são contextos diferentes. Então, a vida daquela pessoa girava em torno daquele contexto específico. Hoje, a nossa vida gira em torno de 400 contextos diferentes. Né? Você é apresentadora, você é mãe, você é esposa, você é namorada, você é amiga, você é irmã, você é filha. E como que a gente fecha tudo isso? Estresse. E aí o que vai acontecer? É provado já cientificamente que o estresse provoca o quê? Uma maior oxidação celular. Toda vez que eu tenho uma maior oxidação celular, eu tenho células sendo queimadas. Logo, envelhecimento precoce. E não é só o envelhecimento da nossa pele, é o nosso envelhecimento neurobiológico. É grave. É grave, né? Então, todas as vezes que o meu estresse vai gerando uma apoptose, apoptose é um termo para dizer morte celular, tá? E ele começa a mexer demais nas nossas células, nós temos ali um momento em que uma célula dá errado. O que acontece com uma célula que dá errado? Ela se transforma numa doença no nosso corpo. Essa é a origem do câncer. Olha que interessante. É uma célula que deu errado. Todos nós temos milhares de células erradas no nosso corpo, mas se ela está quieta no canto dela, vai seguir quieta. O estresse provoca essa movimentação celular. É praticamente isso, porque ele vai oxidando, vai matando. Chega no final, senhora, eu sinto muito, câncer de mama. E aí? E aí a gente para e a gente quer revisitar uma jornada inteira. E quando eu converso com os meus pacientes, eu falo, gente, o negócio não é hoje, o negócio é ontem. Não adianta sentar aqui já com um diagnóstico horroroso, né, que vai mudar a tua vida completamente, sendo que a gente tem que trabalhar na prevenção. A tua filha vai ter uma visão melhor, porque ela vai ter modelo. E ela vai dizer, não, minha mãe errou aqui e eu não vou errar. Né? Minha mãe exagerou aqui, eu não vou exagerar. Puta, minha mãe podia ter ido mais aqui, porque faz mais sentido. Entende? Então, tudo para as novas gerações será melhor por conta de modelos. E nós não aprendemos por fala, nós aprendemos por modelos. E a gente segue modelos. Então, sim, nós somos mais acometidas por isso. E eu acho que, ouvindo isso tudo de você, tem muito a ver também com a autoestima. Total. Né? Porque se a gente tiver uma autoestima boa e estiver cuidando disso, então a situação melhora. Porque a gente se percebe, Karina. A gente exerce aquilo que eu digo, a autopercepção. Aonde eu tô, quem eu sou e aonde eu quero estar. E quem eu quero ser. Né? A partir daí, a construção se torna uma construção funcional, uma construção onde, sim, eu sei o passo a passo. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E as pessoas não estão dispostas a se autoconhecer. Porque eu costumo dizer que se autoconhecer é abrir as gavetas mais mofadas do seu interior. E abrir essas gavetas... Saiu um corte.
É de lascar, né? E fazer terapia bem feita, fazer terapia que dá resultado, porque terapia não é bate-papo, terapia não é uma conversa com o brother, terapia é alguma coisa que te massacra. Ontem à noite eu estava atendendo uma paciente, eu fiz uma pergunta para ela, ela virou para mim e falou assim, ai, por que essa pergunta pegou? Eu falei, eu não sou tua amiga. Sim. Eu sou tua psicóloga e eu preciso fazer com que Pegar. você reflita sobre este ponto. Ela falou, a gente podia ter passado sem essa. Eu falei, não, a gente não vai sair daqui sem essa hoje. Entende? Porque é sobre isso. Porque eu só consigo desenvolver uma autoestima, que é quanto eu estimo a mim mesmo perante o mundo, quando eu me conheço. E você sabe que eu te falei que ia contar da frase, Sim, é né? isso que eu quero saber. Isso pra mim Então, é essa curiosíssimo. história já rodou aí, mas o que aconteceu? Maitê, minha filha, tinha mais ou menos uns 3 meses, naquele boom que você tá assim, meio tentando entender quem você é, né? Modo sobrevivência. Exato. Aham. Eu não tinha rede de apoio próxima, então assim, comida, tudo nas minhas costas, o marido trabalhava o dia inteiro, só chegava à noite, e aquilo lá. E aí um dia cheguei no meu pediatra, no pediatra dela, aliás, que era meu. Quem precisava do pediatra era eu. era você. E ele foi muito sensato. Ele é um cara, assim, um médico incrível. E aí ele olhou pra mim, eu com ela no colo, ela plena, ótima. E eu com a cara, assim, tipo, acabada. Atropelada por um caminhão. E aí ele virou e falou assim, tá tudo bem com você? Ele não perguntou da Maitê. E aí nessa hora eu disse, não. Você desabou. Eu não consigo dar conta das coisas, eu não consigo fazer o meu almoço, eu não consigo programar. E eu sou uma pessoa que eu adoro organização, assim, me faz bem, sabe? Aquele ambiente organizado, eu gosto. Meu cérebro funciona assim. E aí eu falei, eu não tô conseguindo, porque a hora que ela dorme eu tenho que fazer alguma coisa, e às vezes passa o dia eu não comi, mas aí ela tá se alimentando, mas eu também preciso me alimentar. E ele falou a frase, calma, você não é a Mulher Maravilha. Aí eu fiquei uns 2 segundos olhando pra cara dele do tipo... eu vou falhar, eu não vou dar conta de tudo todos os dias, e quando eu der, que lindo. Mas quando eu não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí foi, assim, caiu como uma luva. Então, quando eu lancei o livro, essa frase, eu falei, gente, tem que ser o título, né? E aí eu contei pra ele, eu falei, você imagina quantas pessoas você já pode ter ajudado, mulheres, mães, com uma frase, porque a gente tem que internalizar isso, do tipo... Realmente, então, é o meu mantra. Não, maravilhoso, assim, e eu vou adotar ele, assim, pra mulherada no geral, entende? Porque é entender que os pratinhos vão cair. Sim, e que a gente é maravilhosa em muitos momentos. E tá tudo bem. Mas a gente não vai ser, ele falava assim, você não vai ser esposa incrível todos os dias, Não vai. mas um dia você será. Aí no outro, você não vai ser amiga maravilhosa, mas você vai ser uma mãe incrível. Então, vai lá, né, nessa balança, nesse equilíbrio. E é muito importante, Karina, a gente olhar para esse lugar no sentido de entender que a gente precisa de rede de apoio. Né? Muitas pessoas falam, nossa, Aline, mas você é empresária, psicóloga, atende mãe. Eu falo, gente, se eu não tiver uma equipe que está junto comigo ali, alinhada no passo a passo, nada disso acontece. Isso, exato. Nada disso acontece. E a gente precisa desse apoio, e esse apoio precisa de outro apoio. Então, se torna uma cadeia de apoio, onde as pessoas vão se melhorando. Né? Porque se eu não tiver minhas redes, se eu não tiver a minha equipe inteira, se eu não tiver todo mundo que funciona junto comigo, nada vai acontecer. Então, para que tudo aconteça, tem ali por trás um back-office gigantesco que está funcionando para que a gente possa estar aqui nesse momento conversando, entende? E levando um pouco de informação para a grande maioria das pessoas, que às vezes fica se cobrando em cima de imagens que são passadas pela rede social de uma vida perfeita. E que não existe, eu sempre falo isso, gente. Desculpa, quem entende que não compra isso. Que a rede social é tóxica, não está entendendo como ela funciona. Porque a rede social funciona para te dar informação, a rede social funciona para você conectar pessoas. Né? Ela tem um lado positivo maravilhoso, mas eu percebo que nós é que colocamos ela como sendo uma vilã, né? Desculpa, a vida da blogueira é a vida da blogueira. E ela ganha dinheiro, ela é monetizada para mostrar aquele glamour todo. Só que ela também chora no chuveiro. Né? Ela também vai no meu consultório. Ela também toma remédio. Entende? E tá tudo bem. É parte da vida dela. Não é a nossa vida. Entende? Então, tomar essa consciência de quem nós somos no espaço que a gente ocupa é muito importante. Você pode não ser a blogueira que tem 10 milhões de seguidores, mas dentro da tua casa, você é uma mulher incrível. Você é a blogueira daquela casa, entendeu? O que você fala dentro daquela casa funciona. Dentro da sua equipe, você motiva as suas pessoas, você inspira outras pessoas. Então, assim, os nossos microcosmos é que deveriam ter mais valor do que aquela imagem que a gente vê editada dentro de um Instagram. Exato. Né?
E como faz, Aline, pra gente desacelerar, pelo amor de Deus, assim, porque a gente tá nessa loucura, né? A gente é de uma geração dessa loucura. Como é que faz pra... É interessante como E é difícil, né? Completamente, Eu não né? consigo. Eu vou te contar depois de mim, mas não é difícil desacelerar, assim. Até porque o barulho da cidade, né, o movimento da cidade, ele já coloca a gente num gatilho inicial. Né? Porque você em São Paulo, pelo menos, você tem barulho o dia inteiro. Né? Eu costumo dizer, cidades grandes, elas têm a mesma movimentação, parece que a terra treme junto. E a gente é consumido por isso. Na minha casa agora tem 5 obras ao redor. Nossa. É marreta e poeira o dia inteiro, entendeu? Chore, meu bem, é o que tem para hoje. Então, assim, para que a gente possa desacelerar, a gente tem que colocar pausas. E a gente pode colocar pausas diárias, né? Eu estava conversando com o Will ali atrás e ele perguntou, como é que começa seu dia? Eu falei, meditando. Eu sou uma meditante, tá? Eu preciso. Pra você pra eu fundamental. Poder, assim, é condição sine qua non, tá? Eu fazer a minha meditação de manhã, com tranquilidade, poder ter ali pelo menos 1 hora e meia, onde eu posso fazer um acordar mais tranquilo, mais saídas estratégicas a cada 4 meses, que você faça 3 saídas durante o ano, de uma semaninha, 8, 10 dias. Respirar outros ares, né? Respirar outros ares. Desculpa, férias não é sair para Nova York. Entendeu? Férias para Nova York é São Paulo falando inglês. É só isso. Ah, e falar com o celular na rua, porque lá pode ainda, né? Aqui você não pode. Então, assim... Usar o computador. Exatamente. Essas desligadas, desculpa, esses períodos de sair desse... Eles são essenciais para que a gente possa recuperar, encontrar aí, Karina, o tal do lugar seguro. Porque o lugar seguro não fala sobre o externo, fala sobre o interno. Mas eu preciso ter elementos que construam esse lugar seguro. Entende? Então, quando você faz essas pausas de 8, 9, até 10 dias, o ano tem 12, eu divido em 3. Então, eu vou sair a cada 3 meses, a cada 4 meses, eu vou sair 10 dias. Bem. Tá tudo bem, entende? E eu posso te garantir que o seu fechamento de ano será melhor. Será melhor, né? Porque você vai dar um reboot ali, você vai dar um refresh, você vai... Não, e sai da rotina. Quando a gente vai para um hotel, pelo menos eu adoro. Eu Depois também. que eu me tornei mãe, eu gosto mais ainda daqueles hotéis, tipo, que é o dia inteiro que você, né? Um resort lá que você... Não tem que se preocupar com o almoço, com o jantar, tem a comidinha ali. Porque a gente, essas preocupações do dia, né, da rotininha, elas também vão queimando os nossos neurônios, óbvio, né? porque é Aí você amarretada fala, todo dia do mesmo jeito, será que entende? tem arroz, tem feijão, o lixo acabou, pegaram. Então lá no hotel você não pensa em nada. Você não pensa em nada. Meu filho costuma dizer, ele fala assim, a minha mãe, quando sai de férias, ela gosta de fazer 2 perguntas. Eu falo, qual é, Pedro? Ele fala, direita ou esquerda? Maravilhosa. É só sobre isso. Ou então, já almoçou? Ou não, nem Nem comeu. pergunto, entendeu? Porque assim, de verdade, a minha pergunta é direita ou esquerda? Eu quero ser guiada. Ótimo. Porque a gente já guia durante o ano inteiro. Então, nas minhas férias, eu quero que alguém me diga trilha, cachoeira, banheiro, restaurante. É só isso, eu não quero me preocupar, entendeu? E preocupar é se ocupar anteriormente, com uma situação que ainda nem aconteceu. Então, a gente gera uma ocupação mental antes do fato. E nem aconteceu ainda. Calma. Né? Eu tenho uma grande amiga que ela tem 3 filhos. E ter 3 filhos nos dias de hoje é um lugar... Não cabe no carro, gente. Sim, não cabe. 3 cadeirinhas não cabem dentro do carro. E ela viaja com as crianças e daí a gente pergunta assim, Fê, como é que você faz pra dar banho em todo mundo? Ela fala, banho? Ah, meu amor, paninho, lencinho. Cada um carrega seu pacotinho, passa seu lencinho e a vida segue. Entende? É uma forma de mostrar para as mulheres que a gente pode relaxar. Despreocupar mais com as coisas, né? Entende? A gente não precisa ficar querendo dar conta pro mundo do quão a gente é perfeita. Não somos. Não somos. Aliás, tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante e eu me coloco muito nesse lugar, que é se tem uma diferença entre ser produtiva e ser acelerada. Completamente. Eu não me acho uma pessoa acelerada, me acho calma até, sou canceriana. Então, assim, eu acho que eu sou calma, tá? Mas eu gosto de produzir. Então, assim, desde que eu também mudei, né, de carreira, saí da TV, então tenho o meu CNPJ, obviamente eu tenho que produzir para que as coisas aconteçam. Mas eu fui me conhecendo muito melhor, tô com quase 43 hoje, aliás, 43, e aí eu me entendia mais. Então, assim, por exemplo, eu sei o meu momento de respiro,
Eu gosto, às vezes, de acordar antes de todo mundo para ficar na cozinha olhando para o nada, sabe? Quando eu vejo que eu tô mais acelerada, eu passo um olhinho, dou aquele aroma também ajuda a oxigenar. Sim, Gosto de dançar na sala quando eu tô sozinha. Sabe assim? Coisas que só Deus vê. E ele fica rindo de você. Sim, lógico. Então, mas eu fui me encontrando nesse lugar. Mas existe essa diferença e é ruim, porque uma pessoa que também está toda hora ali querendo produzir, eu me policio, porque também para ter esses momentos de folga, mas se eu deixar o negócio produz o tempo inteiro. Então, mas olha o que você trouxe antes, né? Terapêutico total, né? Quando a gente grava o que a pessoa falou, eu ia falar o paciente. Não é. Karina não é paciente. Você prima pela organização. Sim. Organização é a base de uma mente minimamente equilibrada. Quando eu tenho organização, eu consigo falar sobre produtividade. Tá. Quando eu não tenho organização, eu fico acelerada, correndo atrás do rabo. E eu não produzo. E para eu poder entender a métrica de produtividade, é no final do dia. Check, 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 check. Se eu não fiz isso, eu acabo o dia e falo, e aí? Corri. O que eu fiz hoje? Não fiz nada. Eu tinha tudo isso para fazer e eu não fiz nada. Então, a grande diferença da pessoa acelerada da pessoa produtiva é exatamente eu ter a comprovação de forma real do que eu conseguir, do que eu dei conta naquele dia. Sim. E a premissa básica é a organização. Bom, não é à toa que aquela japonesa ficou milionária vendendo um livro sobre organizar gavetas. Não, ela não ensina ninguém a arrumar gaveta. Ela ensina a gente a organizar o cérebro. Uma mente organizada, um ambiente organizado me coloca numa neurotransmissão mais equilibrada. E os nossos neurotransmissores, é igualzinho Divertidamente, o filme Divertidamente. Um olha e fala assim, nossa, ela tá tranquila hoje, hein? Ai, tô louco pra deixar ela com raiva. Fica quieto, vai. Deixa ela ficar tranquila e sossegada. Ai, Gaba tá subindo. Oh! É igualzinho que acontece na vida da gente. Então, quando a gente consegue ter uma neurotransmissão minimamente equilibrada, a produtividade acontece. Sim. Por quê? Porque ela estava bem alicerçada. Bagunça não produz. Exato. Eu não sou exemplo de nada assim, tá? Mas pra mim, o que funciona? Uma dica. Eu gosto muito do celular, da tecnologia, né? De ter as coisas no online, mas eu tenho minha agenda em papel. Ah, bom. Parabéns. E aí, se eu preciso ligar para a Aline no dia seguinte, vai estar lá escrito ligar para a Aline. E aí eu vou ticando o que eu fiz. Isso. Às vezes eu não consigo fazer tudo que tá ali. Daí eu passo pro dia seguinte. Maravilhosa. Sem Você esteve sofrimento. comigo e você mudou o nome? Porque essa é uma das regras básicas que eu coloco. Sim, olha que interessante. A modernidade veio e ela trouxe pra gente inúmeras facilidades. Só que a gente não pode esquecer que atrás daquele celular, daquele tablet, daquele computador, ainda tem um humano. Exato. Tá? E o humano, gente, a nossa formação cortical, ela trabalha sempre da mesma forma. Ela não mudou. Tá? Então, quando eu pego a minha agenda de papel, que a galera detesta. Eu amo. Eu amo. Tem pequenininhas, tá? Eu não vivo aquelas sem. grandonas. Eu também. Todo ano eu tenho que ter a minha. Eu não vivo sem. Olha que interessante. Quando você escreve, você usa o seu motor, a sua motricidade, isso é cognição, tá? Quando eu escrevo, o meu cérebro repete 2 vezes. Olha que interessante, porque eu estou escrevendo e eu estou vendo. Então, eu estou usando a minha sinestesia, meus órgãos do sentido. Então, aquilo se torna mais verdadeiro para o meu cérebro. Ele é uma ordem dupla. Tá. O nosso cérebro ainda não conseguiu identificar o touch, o tocar. Por quê? Porque não aconteceu. Ah, Aline, mas como é que faz o deficiente visual? Gente, o deficiente visual sofreu uma plasticidade cerebral onde ele não tem a visão. Então, o que era da visão foi para a sinestesia dele e ele lê pelos dedos. Nós temos a visão, nós somos ancorados pela visão. Aliás, a visão é o nosso órgão do sentido mais usado. A gente come com os olhos, a gente se apaixona pelos olhos, a gente... Tudo é a visão, né? E aí, olha que interessante, quando eu escrevo e eu mando essa ordem dupla para o meu cérebro, é como se ele te desse um cutuco o dia inteiro. Precisa fazer aquilo. Precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. Se eu vou no automático ali no digital, ele nem sabe o que está acontecendo. E esse check no final do dia, que no final do dia eu pego minha agenda, ok. E o que não, eu escrevo não e passo para o dia seguinte. Porque aquilo, de alguma forma, tem que ser cumprido, aquela entrega tem que acontecer dentro daquele período estabelecido, certo? Certo, tem um deadline ali. Tem um deadline. E nós vamos respeitar, porque produtiva somos. Desorganizadas e aceleradas, não, é bem diferente.
Quando eu faço isso, eu dou para o meu cérebro um descanso. E a agenda de papel, é muito interessante que as pessoas perguntam assim para mim, eu devo ter te falado isso, deixa eu olhar minha agenda. Ou eu falei para Renata. Entende? Porque assim, eu absolutamente não ocupo meu buffer com a minha agenda. Tá lá. Então, se eu precisar, eu vou recorrer à minha agenda, eu vou olhar e falar, nossa, sábado eu tenho que fazer isso. Quando eu dou o check, eu reforço minha autoestima. Por quê? Porque eu me autovalido. Olha que coisa linda. Entende? Eu chego no final do dia e falo, dei conta fui no médico, fiz exame, gravei o podcast com a Karina, atendi 8 pacientes, não sei o quê, nananã. Uau! É uma autovalidação. E essa autovalidação, ela é muito mais poderosa do que alguém chegar e falar assim, nossa, como você é incrível. Porque essa pessoa não sabe da tua jornada. Você sabe. Gente, então tô no caminho certo. Tá certíssima. Adorei que você usa isso, porque eu coloco isso... Sim, diariamente. Eu tenho um paciente... Como tarefa mesmo, Como né? tarefa, que ele é apresentador de televisão. E aí ele virou pra mim assim, não, vai chegar eu lá parecendo um tirador de pedido com a agenda debaixo do braço. Eu falei, se vira. Você é um TDAH gigantesco, enorme. Meu marido, misericórdia. Se você não tiver agenda, você vai ficar sempre correndo atrás do rabo e você não vai conseguir produzir, né? Então, e ele carrega a agenda dele feliz. Conseguiu influenciar a galera toda. Então agora, né, as produtoras de agenda vendem mais agenda. E eu tenho casos tão graves de pessoas assim que no final do ano, no final do ano, porque as agendas saem em outubro, eu presentei alguns pacientes. Porque a partir, olha o que é a organização e a tranquilidade de você não se estressar. Em outubro, quando saem as agendas do ano seguinte, eu compro a minha agenda e eu já marco todos os feriados e as minhas saídas. Pronto. Já tá garantido. Ali eu já compro passagem, ali eu já coto hotel. Ai, não dá uma paz? Gente, eu sinto paz quando acontece isso. É tudo de bom. Você paga mais barato, então é uma paz econômica, porque você se planejou. Você não vai se preocupar. Gente, o que eu vou fazer com meu filho agora? Férias, não sei o quê. Não, tá tudo planejado, tá tudo pronto. Mas, Aline, é outubro. Sim. E o próximo outubro vai chegar. O que pode acontecer do ano seguinte, você alterar alguma coisa e tá tudo bem também. Entende? Pra gente também não ser, né? By the book. Não, ali, mas aquilo te dá um norte e te dá uma tranquilidade de você poder se movimentar dentro de uma agenda que você organizou e que você não ficou à mercê, né, dos acontecimentos. Ah, mas esse ano mesmo, a minha mãe faleceu em abril desse ano. Não, descansou, né? Mas eu tinha uma viagem marcada para Portugal, ela já estava na UTI e eu tinha organizado em outubro. Outubro, tá. E ela faleceu em abril. E eu tive que desistir da viagem uma vez que ela se encontrava na UTI. Mas de quase 50 anos foi a única vez que você... E foi por uma causa Pelo amor de Deus, de óbito, entende? Não foi por outro motivo. Um trabalho que, né? Não, por quê? Porque quando a gente se organiza dessa forma, todas as outras coisas cabem. Sim. Quando você não se organiza, nada cabe. E aquilo vira um caos, né? Então, você tendo esses períodos já estabelecidos, seu estresse diminui. E pra gente que é mãe, eu sempre falo isso, eu nunca deixo nada pra depois. Então, minha filha tá na escola, eu sei que horas ela sai. Eu tento cumprir as minhas tarefas até ali. O que não deu ficar pro dia seguinte, até porque eu tenho que ser, né, mãe, aproveitar esse momento com ela. Mas eu não deixo pra depois, porque a vida me mostrou, como mãe, que tudo pode acontecer e que eu não tenho domínio das coisas, o controle. né? Karina terapeutizada, anos de terapia. A minha psicóloga. É isso. E aí, eu entendi isso, que eu não tenho controle, eu gosto de controlar as coisas, sabe? Todo mundo gosta, mas nós somos controladores natos. E aí eu não tenho isso, porque pode acontecer uma febre, pode acontecer um machucado, uma fome, sei lá, alguma coisa que vai tomar o meu tempo. Então, tudo que vem antes tem que acontecer ali para não ter um problema depois, sabe? Para que a gente possa resolver possíveis problemas com um mínimo de equilíbrio mental. Isso, gente. A paz que eu tanto prezo, assim. Nada correndo, que eu tenho pavor da correria. E a gente entra na correria. No dia a dia, a gente acaba... Um dia eu estava indo para o consultório e eu não sei por que eu queria fazer duas coisas antes de atender o primeiro paciente. E eu saí acelerando. E juro por Deus, tinha uma senhora na minha frente que ela não andava. Eu queria... E eu passei, ela toda estrambelhada. De repente, eu parei no semáforo. Eu olho pro lado, tá a mulher assim, ó. Eu olhei e falei, Aline, isso é pra te mostrar alguma coisa. Né? Você não está no ritmo certo. Eu fiz assim, ó. Larguei o volante, aumentei o ar-condicionado. Isso.
coloquei uma música clássica e falei... E que bom que você observou esse sinal, Na porque hora, a gente não vê muitas vezes, né? A gente entende que aquilo se torna o quê? Crônico. É crônico, né? Eu sou assim, tem que ser assim. Não é. E o controle, vamos lá, a ideia de que a gente controla alguma coisa é um dos maiores geradores de estresse. Por quê? Porque nada acontece como a gente quer. Nunca, entende? jamais. Não. Aliás, o filho, quando ele nasce, ele já vai mostrando isso, né? Vai ser no dia que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Eu tava na sexta-feira passada, eu tava dando uma palestra na Câmara Americana e a gente tava falando exatamente sobre isso. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, não, porque o nascimento do meu filho, eu queria um parto humanizado. E eu tô falando, ó, vice-presidente de empresa. Eu queria um parto humanizado, tudo preparado, a doula, tudo lindo. Aline, minha filha nasceu prematura, de madrugada, foi uma cesárea assim, de desespero, não teve nem foto. Ela falou, e aí eu entendi o que eu nunca controlava. Nada. Eu naquela visão horrorosa de achar. Ela falou, foi um tapa na cara, ela falou, e minha filha passou um mês na UTI, entendeu? Ela falou assim, aquilo pra mim funcionou do tipo assim. Entendeu, né? Você não é a Mulher Maravilha. Entende? Porque foi ali e diante de uma situação gravíssima, que é um filho na UTI, um parto prematuro, tudo isso. Ela falou assim, ali eu tive que entender que nem a profissional controlava alguma coisa. Né? Que a gente estava sempre na mão de terceiros. Ah, mas vai ser assim? Vai. Bem-vindo ao mundo real. É sobre ele que a gente está falando. Maravilhosa. Certo? Então, Aline, isso. Eu aproveito para pedir perguntas para o público. Tá. E a gente tem um quadro que se chama PPP. Pesque a pergunta do público. Vou te convidar para essa brincadeira. É muito legal, tá? Calma. Não sofra por antecipação, por ansiedade. Não sofreremos. Não. E é muito divertido. Vamos lá? Então, vamos lá. A gente vai ficar em pé, porque é aqui, ó, que a gente faz essa brincadeira. Eu acho que você já viu esse brinquedo em algum lugar da sua vida, né? Sim. Então, aí o que a gente faz? Você vai brincar de pescar o seu peixinho e aí eu vou ler a pergunta de acordo com a sua pescaria. Podemos tentar? Parece fácil, mas vou dizer, pode escolher a laranja ou a verde. Um dois valendo? Ele não tem imã, tá, amor? Então, não? Não, então é na raça. Ai! Aí você tem que focar em um. Sem óculos que tô? Karina, você me pegou. Pera aí. 8 dias depois a pessoa segue no podcast sendo gravado. Ai! Aí, fica. Adorei! Vamos lá. Da cor da mental ou alaranjado? Não Amei. Aqui foi a Luciana. Olha só que interessante. Como manter a diplomacia no ambiente corporativo? Porque outro dia eu surtei e fui para a garagem gritar. Essa tá num nível difícil, né? Vamos lá. Eu acho que já existem outras coisas acontecendo que talvez ela não tenha observado. Isso. Então, vamos lá. O ambiente corporativo, tal qual todo ambiente que a gente fala de trabalho, né? Sim. Corporação, independe do tamanho, pode ser uma corporação de 2, uma corporação de 2 milhões. A gente precisa identificar quem são os nossos stakeholders, quem são os nossos pares. Tá. Que ambiente eu estou navegando? Isso é muito importante. Por quê? Porque daí eu sei fazer a entrega exata para cada pessoa. Aquilo é uma dança diplomática. Né? Eu sempre falo, quando os executivos me procuram, eu atendo muitos executivos, né? Eu pergunto, você quer seguir na carreira corporativa? Você quer virar empreendedor? Né? Às vezes o cara quer ser dono de lavanderia, quer montar um negócio de comida, um restaurante, enfim. E quando eles falam, não, eu quero seguir no mundo corporativo, eu falo, bom, então a partir de agora a jornada mudou. As entregas falam muito mais sobre diplomacia e diplomacia é troca com retorno. Né? É eu ler muito mais um ambiente do que tomar atitudes. Porque quando eu exerço a diplomacia, as atitudes acontecem. Sim. É quase que automatizado, porque você passa a ter apoio. Né? Se eu chego ao ponto de entrar no estacionamento para gritar, é porque eu estou literalmente sem conhecer nada do meu redor. Tá? Então ela precisa conhecer o contexto dela para que ela não precise chegar nesse ponto, gritando no que estacionamento. É estressante demais, né? É muito, porque você imagina, antes disso ela já chorou, antes disso ela já, sabe, queimou um monte de neurônio. A troco do quê? De não colocar isso de uma forma assim, quase que estudiosa mesmo, tá? Sim. Estudar ambiente corporativo é quase que um mapa que você desenvolve quem são as pessoas. Há algum tempo atrás, um cargo muito importante do governo, ele assumiu uma posição muito forte no governo e não era a seara dele, e ele me procurou, né? Me ajuda como que eu vou estar nesse novo ambiente, onde eu sei que é hostil, né? E eu quero poder navegar bem aí.
E a primeira frase que eu disse para ele foi: se você não entrar com algum tipo de força maior, você vai ser engolido, porque você vai entrar sangrando num tanque de tubarões, né? Então, muitas vezes é sobre isso, de você conhecer o contexto que você está entrando, e aí vai falar muito de quanto você se conhece. Olha que interessante. Tem empresas que são mais agressivas, tem empresas que são mais tranquilas, tem empresas que são mais pessoas, tem empresas que são mais resultados, né? Eu sendo uma pessoa tranquila, zen, dentro do meu tempo, a minha entrega, ela é mais caprichada, mas ela é mais demorada, eu não posso trabalhar dentro de uma empresa onde a batida por resultado é algo altíssimo. É uma questão para eles. É uma questão. E aí, se eu vou para esse lugar, essa empresa para mim é tóxica. Né? Então, daí a gente gera esse ambiente horroroso. Ai, a empresa é tóxica. Não, você que está no contexto errado. Da mesma forma que tem par para todo mundo, tem tampa para toda panela, tem empresa para todo mundo. E se aquele ambiente está me levando a um sofrimento e eu não estou conseguindo gerenciar aquele ambiente para mim, aquele ambiente não é para mim. Né? E ouvindo você falar, me lembra assim que eu trabalhei em grandes empresas, né, por muitos anos, quase 20 anos. E eu entendo que quando você está também numa empresa muito grande, se você não se impor, você é engolido. Né? É sobre Porque isso. são várias pessoas ali tentando um lugar ao sol. É o funil, gente. Então, você tem que ter também esse perfil, porque senão não vai rolar. Não é para você. Antes de eu ser psicóloga, eu vim do mundo corporativo. Então. Né? Então, conheço esse universo como você. E é sobre isso. Olha que interessante. São 20 gerentes, mas serão 3 supervisores. Exato. Né? E todo mundo quer aquele lugar. O que você quer. Né? E o que eu pergunto para os executivos, você quer ficar realmente aí? Nós vamos ter um caminho a ser trilhado e a gente vai chegar, né? Mas nós precisamos entender o quão... Porque, Karina, a gente passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outra função que a gente exerça, tá? Então, se aquele ambiente vai ser para mim hostil... Pra quê? Né? Pra quê que eu vou ficar lhe dando aquele murro no ponta de faca? E quando eu tô nesse momento, eu já não tô entregando. Porque sofrido. Tá sofrido. E não precisa ser assim. Existem empresas de todos os calibres, de todos os tamanhos, de todas as dignidades, de todas as indignidades. Tem pessoa que gosta de trabalhar no massacre e tá tudo bem. Entende? Mas é entender aonde esses materiais vão ser complementares. Perfeito. E não vão ser repulsivos. Entende isso? Eu lembro quando eu era muito jovem, eu estava fazendo um processo de trainee e tinha na época uma cervejaria que era muito famosa e eu falei, vou prestar para essa cervejaria, né? E a minha diretora de RH virou para mim e falou assim, Aline, você não dura uma semana lá dentro. Eu falei, como assim eu não duro uma semana lá dentro? Você está achando que eu não tenho competência? Ela falou, não, você tem muita competência, mas nós estamos falando de um ambiente extremamente hostil e você é extremamente colaborativa. Não vai dar match. E eu fiquei meio com raiva dela naquele momento, sabe? Eu falei assim, que colaborativo que nada, eu quero ser um tubarão. E não, eu tinha 20 anos, gente, já 30 anos atrás. E hoje eu olho para esse evento e falo assim, como ela era sábia. Né? Porque se eu tivesse ido para esse ambiente, talvez eu não tivesse tido a trajetória que eu tive. Muito mais no sentido de colaborar, de... Contribui muito mais com o que você, com a sua persona hoje, Isso, né? com a minha essência, entende? Do que está num ambiente onde você deixa um projeto em cima da mesa, outro cata o projeto, assina e entrega. Não é o tipo de empresa que... mas paga bem. Mas quanto você vai gastar de remédio depois? Vai ser a conta aí não tá batendo. Não vai bater, né? E no final das contas, o nosso corpo sente tudo aquilo que a nossa mente não digere. Tá. Né? E aí dançou. Né? Para não chegar nesse lugar, escolha melhor onde você vai trabalhar, onde dá mais fit com você. Aí, Luciana, fica a dica, hein? Bora para mais uma? Bora? Vou ter que pescar de novo? Claro! Ai, são senhor. 3 perguntas. Ai, porque você não me contou antes? Aqui é só surpresa. Aliás, ela falou do grito. Foi? Olha, não, foi, né, gente? Ele caiu só, ele quase quis voltar pro mar. Ela falou do grito, eu me lembrei que muitas vezes, quando eu passava por uma situação de estresse, passava por túneis, assim, dirigindo, eu abria o vidro, dava uma paz, gente, depois, não sei, pratiquem, tá? Liberação de neurotransmissor, entendeu? É isso. Bom, Daniela Freitas, quando eu fico muito tensa, chega a me dar tontura. Sim. Trabalho muito, mas eu não consigo sair desse ciclo. O que fazer? Já tá com um sintoma aí que ela consegue notar, né? É perceptível. Vamos lá. Caso a caso, né, gente? Pelo amor de Deus, que a gente tá falando genericamente. Né? Daniela Freitas. Todas as vezes, Daniela, que a gente começa a sentir no corpo sintomas e que a gente consegue minimamente, olha a correlação que você traz, trabalho muito, né? Então, eu tô tendo tontura.
Quando eu começo a ter no meu corpo sintomas físicos de situações que são situações muito mais de cunho mental, não consigo sair. Você está tentando sair? Porque às vezes é muito mais fácil eu reclamar do que eu tentar sair. Porque tentar sair implica em atitude, implica em mudar a rota. E a galera não quer mudar a rota, né? A galera prefere, e aí entra um lugar horroroso. O medo do novo, né? Lógico, o novo assusta, mas eu tenho que, olha que interessante, apesar de ruim, eu conheço. E o nosso cérebro, ele é um cabra muito preguiçoso, né? E mudar de rota para ele não é legal. Ele gosta de fazer o mesmo caminho. Você já teve aquela sensação? Nossa, eu vou tanto para cá que o meu carro vai sozinho? Mentira, seu carro não vai sozinho. Né? O teu cérebro já gravou aquele mapa, né? Aquele caminho no mapa mental dele de forma tão automatizada que você acredita que o carro vai sozinho. Mas não é. Sim. É o teu cérebro que faz esse caminho acontecer sozinho. Então, assim, a primeira pergunta é: ela está tentando mudar, né? Porque difícil vai ser sim. Não, mas não pode ser fácil. Não. Se fosse fácil, não existia estresse. Todo mundo mudava e tudo acontecia. Outro dia, a mãe de uma pacientinha virou para mim e falou assim: não, mas você é muito dura, essa terapia é muito difícil. Eu falei, porque é terapia. Não sou sua amiga, meu amor. Entende? Né? É sobre isso. Então, assim, mudar vai requerer mudar de rota. Vai requerer uma nova forma de pensar e de se posicionar perante esse contexto de trabalho, de muito, de filho, de marido, de amigos, de tudo isso. Sim, o processo psicoterapêutico, quando bem feito, ele te acompanha nessa mudança, entende? De rota. Minimamente ali você tem uma comissária e um piloto falando, vem, né? Vem que você tá... O papel da terapia é dar apoio para essa pessoa, desde que ela esteja realmente pronta para mudar e não esteja ali só se vitimizando. Isso me lembra muito quando eu decidi sair da TV Globo, enfim, 11 anos de casa. E aí as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas que coragem. E eu falava, gente, não é coragem, é vontade. Porque eu vejo tantas outras coisas lá fora acontecendo que eu acho que nesse momento fazem mais sentido pra mim. Esse ciclo foi ótimo, se fechou, mas não é sobre coragem apenas. Eu acho que um pouco, né? Que você tá na estabilidade, tudo tranquilo. Ah, por que eu vou sair dessa vida que tá indo no automático, confortável? Não, eu quero experimentar outras coisas. Então, é isso. Mas não é coragem. Eu acho que eu tinha muito mais vontade do novo do que a coragem em si, porque eu fui com medo. Entendeu? A gente vai com medo, né? Mas vai com medo mesmo, entendeu? Se eu não tiver medo... A coragem de mudar. A vontade de mudar. De mudar, de experimentar novos ares. Eu costumo dizer que o lugar confortável é o único lugar que não faz você crescer. Isso. Se você chegou num ponto que você está muito confortável, algo está muito errado. Presta atenção, né? Diferente, gente. Você tem 76 anos, já está aposentado. Calma, não é para isso. Não é para essa faixa etária que eu tô falando. Eu tô falando para a galera que tá entre 20 e 45, 50 anos. Sim. Se você estiver muito confortável, algo está errado. Porque esse lugar de conforto não é bom, né? Sim. Porque ele coloca a gente para fazer sempre mais do mesmo. E mais do mesmo. Isso me dá agonia. É agoniante, entende? Tem que mudar, tem que refresh. Experimentar, e se der errado, volta e tá tudo bem também, Você imagina, né? eu com a carreira super estabelecida dentro do mundo corporativo, quando eu decidi fazer psicologia, a minha irmã virou pra mim e falou assim, você é mais louca do que as pessoas que você vai atender. Falei, por quê? Ela falou, ninguém larga uma carreira onde você tá, sendo preparada da forma como você tá, para ir pra faculdade. São 5 anos. Recomeçar. Eu falei, mas o tempo vai passar igual. Né? E eu quero uma coisa nova. E aí você vai morrer pensando assim, poxa, poderia ter feito, se. Não, pelo amor de Deus, gente. Vivam essa vida como se fosse a única, a perfeita, a melhor. Sempre falo isso. Experimentem viver algo que amanhã faça você se sentir orgulhoso de pelo menos ter tentado. Né? O conseguir, o alcançar é o segundo estágio, mas só de ter tentado já é tão maravilhoso para nós mesmos e você poder ter a experiência de ter passado por isso, né? Eu vou te dizer, foram 5 anos de faculdade, e como eu já era formada, eu formei em psicologia já junto com a pós-graduação. Então eu já saí formada e pós-graduada. Eu não vi passar. Entende? Eu encararia, Você curtiu o processo, completamente, eu fui imersa naquilo, né? Porque eu falei, já que eu vou fazer direito. Né? Não vou fazer errado. Vou fazer a bagaça como tem que ser feito. Então, assim, é sobre você se jogar no processo. E não é coragem, não é nada disso. É você querer viver
o novo. E não é que todo mundo tem que ser assim, tudo bem? Exato, gente. Porque tem tanta coisa de hoje, tem que ser empreendedora e tal. Não tem. Não é. Não tem. Você pode ser o que você quiser, A mas tribo, desde que você seja feliz. Isso, com a aquilo, tribo né? cabe todo tipo, né? Dentro desse lugar que a gente vive, planeta Terra, como que eu queira chamar, cabe todo tipo de gente. O problema é você estar numa posição onde você está extremamente infeliz e incomodado. Tá? Não tem certo e não tem errado, tem aquilo que te satisfaz e aquilo que me satisfaz. Perfeito. O meu modelo não é modelo para ninguém, é modelo para mim, né? Só simples assim. Bora Mais pra um mais peixe? uma? Vamos. Tá muito rápido, Não, hein? eu tô assim, ó. Ai, mas sem óculos, Karina, é trágico. Mas você tá indo muito rápido. Você não tem noção. Você Às não vezes tem a gente noção. fica horas A rapidez aqui. que esse peixe fecha a boca. Mas o ideal é você focar em um e a hora que ele abrir a boquinha, é que vai girando, né? Eu sou cega. O problema é que ele gira. Filha da puta. Aí. Aqui. Não. Mas você foi muito rápida. Podemos considerar o 7? Ela não tá nem enxergando qual é o 7, eu acho. Quem que é 7? Esse. Ah! Você tava em cima. Podemos? Não, pera. Não. Foi. Aê! Vamos considerar? Vai. Aí, aqui, foi. aqui. Ele abocanhou pelo menos. Peraí, eu vou tirar. Agora vai. Aê! A pessoa que não desiste. Não, aliás... Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Entrou, vai. Eu também sou dessa. Tá, então não Adoro brinque essa frase. comigo. Não. A última, Aline, Vamos lá. olha só. Você acredita que terapia é algo para a vida independente do estresse? Marli Gomes. Puta, Eu advogar em acho causa isso. própria é uma tragédia, mas vamos lá. Eu acredito que o processo de psicoterapia, ele é válido, por quê? Porque nós vamos mudar de fase ao longo da nossa vida. Se a gente não morrer, a gente vai sair da criança para o adolescente, do adolescente para o pré-adulto, do pré-adulto para a vida adulta. A gente vai ser pai, a gente vai ser mãe, a gente vai se formar, a gente vai galgar carreira, tudo isso. O que a terapia faz? A terapia te dá alternativas. Isso é fantástico. Um jovem terapeutizado é muito legal, porque ele é um adulto muito mais funcional. Exato. Ele entende aonde ele pode ir mais, né? Quando você pega um cara de 50 anos que nunca fez terapia, ele já tem uma rigidez cognitiva construída ao longo dos 50 anos dele. Para você quebrar isso, é pesado. E quando eu pego minhas criaturas de 16, 17, 18 anos, é um passeio, é uma delícia, porque eles estão ali dispostos e disponíveis para o processo, entende? Então, eu acredito que para que você tenha melhores alternativas mais pensadas. Te dou um exemplo. Na pandemia, eu tive um caso, e na pandemia, que eu digo pandemia, assim, ninguém saía de casa. No auge. Uma mãe me liga e fala assim, Aline, eu sou advogada e eu estou com um problema sério porque minha filha espalhou nudes. Meu Deus. Quantos anos a filha? 13. Pode falar? 13? Nossa. Bom. Dela mesma? É. Ah, que ótimo. Super. Entendi. E o pai dessa criatura morava em outro país. Meu Deus. E esse homem apareceu no meu consultório numa quinta-feira. Eu olhei pro homem e falei assim, o senhor veio de jangada? Ele falou, não interessa como eu vi, eu vou matar. Eu falei, então calma, vamos começar a terapia. Em vez de matar, eu trouxe para ele 20 alternativas adjacentes ao matar, mas que não o colocariam nessa situação de ser quem? Um assassino. Porque se eu mato, eu estou implicado. Entende? Então, assim, é sobre isso. A pessoa chega com uma ideia fixa na terapia. Não, porque eu vou me separar, eu vou me casar, né? Calma. Vamos abrir as alternativas, né? Então, a terapia, ela é muito interessante nesse sentido de te dar alternativas melhores, porque o nosso cérebro volta, ele é preguiçoso, então ele canaliza, onde ele vai gastar menos energia. Então, várias alternativas, ele fica preguiçoso, né? Então, é um forçar disso para que eu possa pensar melhor. E o que eu mais escuto é, não tinha pensado nisso? Se eu tivesse pensado nisso, eu não estaria aqui, né? Então, o meu papel é fazer valer o seu rico dinheirinho para te dar alternativas funcionais para você resolver um problema. Simples assim. Perfeito. Então, terapia é pra vida, minha gente. É pra vida. Independente do que esteja acontecendo na sua vida nesse momento. Sim, exatamente. E começar desde cedo é melhor ainda, né? Porque você se autoconhece e você não dá tantos murros em ponta de faca. Entende? Você sabe aonde você domina e você sabe onde é melhor você tirar o pé e falar, não, gente, pode ir, obrigada, obrigada. Não Não quero não, esse é o passo. A água tá quentinha, vem, não, mas
mas eu gosto de água fria. Eu vou ficar aqui, tá tudo bem. Né? Te dá uma autonomia e uma funcionalidade diferente. Não falo sobre felicidade, porque terapia não garante isso. Mas a terapia garante funcionalidade. Perfeito. Adorei! Agora é o seguinte, a gente tem um quiz, que é o quiz da beleza. A gente tá aqui em pé, eu vou aproveitar. Tá bom. Porque a gente sabe que autocuidado super tem conexão com, né, saúde mental. Então, a gente traz a questão do autocuidado, da beleza, né, e tal, para esse lugar. Quando tem duas pessoas, eu uso isso daqui, mas hoje não vai fazer muito sentido, porque você vai falar a resposta certa. Posso apertar? Olha só, vê se você me conhece. É a voz da minha filha Maitê, que por acaso está aqui hoje. Férias. Férias. Mas eu vou te colocar como verdadeiro ou falso, e aí você me conta. É pra entender se você tá por dentro de skincare, maquiagem, pode ser? Vamos lá. É pra aprender também, né? Lógico. Bom, o tônico, ele serve também para tirar maquiagem? Verdadeiro ou falso? Acho que serve, sim, verdadeiro. Falso. Jura por Deus? É líquido. Algodão, não funciona? Olha, os tônicos não retiram a maquiagem de uma forma eficaz. Então, o ideal é que você lave o rosto, né? Enfim, porque ele pode, tá escrito aqui, servindo apenas como uma limpeza mais residual. E também pode desequilibrar a sua pele. Então, assim, limpou o rosto, lavou com um sabonete adequado, aí sim você pode passar o tônico. Olha. Aprendendo, hein? Não sabia dessa, viu? Eu já usei várias vezes o tônico para fazer serviço. Então, não limpou direito. Não limpou, lógico que não limpou. Nossa. Mais uma, ó. Verdadeiro ou falso? O pó translúcido, sabe aquele lá? Bem fininho. Isso. Ajuda a fixar a maquiagem e controlar a oleosidade? Acho que sim. Verdadeiro! Ele também não altera a cor da base, então você pode usar e abusar, até por ele não ter pigmentação, você consegue utilizar ele no pós ali, quando tá prontinho. Tá, maravilhoso, acertei. Diquinha, hein? Adorei. Mais uma, verdadeiro ou falso? O ácido hialurônico é um ingrediente poderoso que hidrata profundamente e ajuda na regeneração da pele? Aí é um negócio bem difícil. Muito se fala em ácido hialurônico, né? Eu acho que hidrata. Hidrata? Verdadeiro. Por isso que a gente encontra, né, tanto na maquiagem quanto no skincare, em produtos Os dermatologistas sempre prescrevem isso. Né? Mais uma. Podemos? Lógico, bora lá. Tá quanto, gente? 2 acertos eu tô e um acertando erro. várias, Então, exatamente. Pra última, pra fechar. Verdadeiro ou falso? Aplicar máscara de cílios em movimentos circulares garante os cílios mais alongados? Eu acho que não. Falso, acertou! Eu não uso. Olhando pro maquiador aqui, eu imaginando, tipo, eu pensei, cadê o Will? Ele vai me dar uma dica, ele tá escondido atrás. Falso. O movimento ideal é da raiz até as pontas, né, Will? Pra garantir um alongamento e uma definição dos cílios. Maravilhoso. Pronto, amei. Acertou 3, errou uma só. Vamos ganhar um presente? Maitê hoje está aqui para me ajudar, ela vai entregar um presente para você. Que linda! Filha, só cuidado na hora de entrar pra cá, vem com calma, pronto. Maitê, entrega pra muito obrigada, muito obrigada mesmo. Uma sacolinha recheada. Nossa, obrigada, de todo o skincare tem aqui, adorei. A gente tem esse monte de produtinho da Paiô pra você usar e abusar. E aqui tem tônico. Tônico, pra ser tônico, viu, Aline? Parabéns. Antes do tônico, vamos lá, o sabonete. Amei. Usa o sabonete, depois o tônico. Isso, obrigada, Aline. Vamos voltar pro nosso Obrigada. cantinho. Bora Imagina. lá? Bora lá? Bora Vou carregar lá. minha Tem sacola, mais uma tá? pergunta. Então vamos. Porque o tricô tá bom, tá? Não é? Ixi, ficaria aqui horas. Bom, já que a gente tava falando, né, sobre estresse e tudo mais, como é que a gente faz, Aline, pra gente ir caminhando pro final do papo, né? Pra gente quebrar esse ciclo, principalmente quando a gente tá vivendo naquele limite e tal. Eu sei que a gente falou sobre isso, né, de se observar e tal, e fazer a terapia, né, buscar ajuda, mas quebrar esse ciclo, eu acho que é o mais difícil, né? Tem alguma dica? Tem, é uma tomada de decisão. Tá. Eu acho, Karina, que nada pode acontecer na nossa vida que não seja uma decisão nossa, né? Quando a gente terceiriza as decisões e o rumo da nossa vida, a gente fica à mercê de terceiros. E a gente é funcional e dono das nossas decisões. Então, eu acho que sim, que tudo começa por uma tomada de decisão. O que eu quero para o meu futuro? Tá. E eu acho que essa pergunta tem que ser feita todos os dias.
né? Sabe como um planejamento estratégico empresarial? Eu acho que a nossa vida merece esse mesmo planejamento. Eu tô seguindo no rumo que eu quero, porque eu posso também querer ser estressado, louco, doente, tá tudo bem, vai viver a tua doença. Os hospitais vão estar sempre lotados, você vai fazer parte daquela galera e tá tudo bem, quimioterapia desenvolve todo dia, tem uma nova e vai ser feliz, entende? Mas eu não acredito que essa seja uma vontade da grande maioria. Então é uma tomada de decisão. E a tomada de decisão, quando você toma a decisão que você vai se priorizar, né? Tudo muda. Tudo muda. Porque daí você se torna menos rígida em deixar o prato cair, você se torna menos rígida em poder atender às demandas que você muitas vezes nem concorda, mas você faz porque, ai, tá no automático. Você quer me ver irritada e alguém fala que tá no automático. Automático, meu filho, você não é máquina. Máquina não pensa. Olha que legal. A Aline robô pensa. Não, ele é instruído, colocado um comando para que ele execute aquela tarefa. Ele ainda não pensa. Tudo bem? Então, assim, nós não somos máquinas, nós somos humanos dotados de discernimento e de racionalidade. O que nos diferencia dos animais irracionais é exatamente a racionalidade. E eu vejo hoje a gente usando muito pouco a nossa racionalidade. Principalmente quando é para nosso benefício próprio. Porque tem um lugar aí de uma vítima do mundo, né? Tá tudo contra mim e tal, todo mundo tem, eu não tenho. Isso! Mas você já parou para você se dispor? Você já tomou uma atitude de mudar, né? Do quanto você vai se priorizar? Porque quando a gente se prioriza, ninguém pisa na gente. Né? E se pisar, a gente é de espinho. Então, no mínimo, a gente fura o pé de quem pisou. Né? A troca fica justa. Então, eu acho que o grande lance é a tomada de decisão. Perfeito. Entende? E aí tudo vai mudar. Tomar as rédeas, né? Tomar as rédeas da sua vida, né? Porque só depende de nós, pra nós. E de mais ninguém. Ah, mas os meus filhos... Gente, você tá aqui, eu não tô, os seus filhos vão crescer, vão viver, entendeu? Ah, porque eu não faço por conta dos meus filhos, por conta da minha empresa. Parou. Parou. Você conta essa desculpa para terceiros. Aqui no tete a tete, nós aqui, não vai funcionar isso, né? Você não faz porque você não quer. Então assume, eu não quero, tá? Então para de chorar, enxuga a lágrima. Né? Outro dia uma paciente falou pra mim que ela tinha visto o marido mexendo num aplicativo de namoro, né, de relacionamento. E ela fez um escândalo, não sei o que, eu falei, e? Aí ela falou assim pra mim, ué, e gritei, eu falei, e reforçou o comportamento dele, porque o comportamento dele é, ele faz isso, você grita e fica tudo igual. Nada muda. Ela, mas então o que eu tenho que fazer? Eu falei, fica quieta. Você chega na sala já dizendo, amor, tá chegando, lá, 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 lá. E se você ainda assim largar o celular aberto com a menina que ele estava conversando lá no negócio, você vê, você fala, amor, desliga seu celular, por favor, tudo bem, querido? Porque se for para gritar e não tomar uma atitude, economiza o grito. Entende? É sobre isso. É difícil. É assumir o que você quer. E isso fala sobre... Por você, né? Só por você. Só por você. Ah, mas né? eu tenho filho pequeno. Ah, mas... Meu amor, seus filhos pequenos ficaram grandes, entendeu? E se você Ninguém morrer morre. hoje, tudo Vamos vai continuar. seguir. O mundo vai continuar. O mundo não vai parar por você. Eu lembro uma vez a Glória Pérez falando, que chamou muita atenção dela o dia que a filha dela morreu, a Daniela Pérez, e que ela estava saindo da delegacia no carro e ela estava completamente em choque diante de tudo aquilo que tinha acontecido, foi uma coisa horrorosa. Isso. E que os ônibus estavam andando, as pessoas estavam indo trabalhar, a vida continuava, apesar da dor dela dilacerante. Aquilo é um exemplo para a gente aplicar para todo mundo. Isso. Independente do que aconteça com a tua vida, o mundo continua. Né? Então, por que não tomar as rédeas da tua vida e aprender a falar, Não quero, não gosto. Não quero, não gosto. Ah, mas você é chata. Se torna um problema seu e não meu. Se eu estou feliz comigo. Entende? Ah, mas é egoísta. Sim, tem um lugar do egoísmo saudável aí, né? Eu costumo sempre trazer o exemplo do avião. Né? Quando você está dentro de um avião e aquele avião vai passar por um momento que muito provavelmente ele vai cair, a comissária de bordo te dá uma instrução. E que essa instrução do avião tem que servir para a vida. Em caso de despressurização da cabine, isso significa acabar o oxigênio da cabine, zebrou geral, máscaras cairão. Ajuste primeiro a sua e depois ajude crianças e deficientes. Isso daí, gente, é regra de vida. Se até naquele momento que você vai morrer, que está acabando, a ordem é que você primeiro se proteja para que você possa depois proteger terceiros. Por que na vida a gente está sempre colocando a máscara em todo mundo e a gente está ali... Entende? Então, quer dizer, a gente usar muito pouco a racionalidade que nos foi dada. Né? Então, a ideia é essa, é usar e tomar uma decisão de se priorizar.
Amei, Aline! Horas uma última aqui. pergunta. Lógico. Que assim, para finalizar mesmo, sabendo como mulher, né? Sabendo que você não é a Mulher Maravilha. Não sou mesmo. Não é. Abandonei esse lugar faz muito tempo. Onde você vê beleza como a Aline? Em você, sabendo que você falha, que você erra e que tá tudo bem. O que você acha que tem beleza em você como mulher? É difícil, né? A gente parar para pensar. Eu vejo muita beleza, Karina, quando eu consigo atingir um objetivo que foi traçado junto com um terceiro. Tá. Entende? E ali eu coloco à prova toda a minha expertise, todo o meu conhecimento. Então, a hora que aquilo se concretiza, eu vejo uma beleza enorme, entende? Assim, acho que a minha libido, né, ela é toda depositada nisso. Então, e ali eu vejo muita beleza, porque eu olho e falo, poxa vida, né, o seu propósito, Aline, se concretizou. Ótimo. Junto, né, com essa pessoa, porque terapia é 60-40, né, juntos a gente conseguiu chegar nesse objetivo. E são muitos objetivos sendo alcançados a todo momento. Sim. Então, assim, eu consigo ver muita beleza nessa entrega, nesse lugar de missão cumprida. Sabe? Tipo assim, vai que agora você tá pronto, entende? Vai ser feliz, vai ser funcional, vai viver a tua vida porque você já tem todas as ferramentas. Pra mim, a beleza da Aline tá muito concentrada nisso. Ai, obrigada. Eu amei. Me falaram que ia ser um passeio. Foi assim, foi uma diversão. E conta pra gente onde a gente te encontra, suas redes, enfim, o que você Vamos quiser lá. passar, site. Infelizmente, gente, minha agenda hoje é fechada, né? Eu não recebo novos pacientes, até porque são outras demandas, são outras novas curiosidades, tem novos projetos, outras experiências. Mas sim, dentro da Mental One, nós temos profissionais que eu costumo dizer sem a menor humildade, que são muito melhores que eu nesse sentido, tá? A Mental One hoje, graças ao bom Deus e ao trabalho de todas as pessoas envolvidas, é a maior rede de atendimento psicológico do país. Legal. Então, assim, a gente realiza muitos atendimentos. Então, assim, para poder me encontrar, Aline Rezende Grafietti no Instagram. No Instagram meu só tem palhaçada e coisas da Mental One, porque eu entendo que a vida já dá um caldo forte, então a gente tem que dar uma desestressada. Doses de bom humor. E eu adoro receber os kkkk de todo mundo. Minha rede é aberta, né, então todo mundo pode ter acesso a ela. Grafietti é com 2 Fs e 2 T's. Isso, então assim, colocou lá, você vai me achar, segue a Mental One, porque a Mental One vai ter conteúdo melhor que o meu. Mais assim, setorizado, digamos assim. Mais setorizado, tá? Mas a ideia é essa, a minha missão de vida, Karina, é levar saúde mental de qualidade para as pessoas. Perfeito. Então, através da Mental One, eu consegui colocar isso no atacado, né, para o maior número possível de pessoas. Então, é para isso que eu venho lutando diuturnamente. Muito obrigada. Tem o estresse, mas ele é extremamente controlado pelo próprio estresse. Devo entender que, se não está acontecendo, algo me diz, não é para acontecer. Sim. Então, respeita o universo, respeita o todo. Uma hora vem, né? Da forma como tiver que vir, virá, entendeu? Então, faça a sua parte, que o mundo se encaminha da outra. Gente, amei. Então, fique com a gente também, porque esse episódio está belíssimo, né? Vai estar no ar. A gente está no ar toda quinta-feira, às 7h08. Eu gosto da numerologia, vocês já sabem disso. Sempre no Spotify e no YouTube. E se você quiser conversar comigo também, no @acarinagodoy. Karina com K e o Godoy é com Y. E a gente espera vocês lá. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada. Um beijo. Amei.